Code Open. O alerta de hoje é direto para quem administra o WordPress. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou 2 CVS críticas no mesmo plugin, ProSolution WP Clean. Uma fala em upload arbitrário de arquivos, com pontuação CVSS 9.8. A outra fala em deleção arbitrária de arquivos, CVSS 9.1. Em linguagem de negócio, um componente usado para portal, cliente ou interação no site pode transformar uma função aparentemente comum, como receber arquivo ou manipular registro, em risco de tomada do servidor. Tese central. 2 falhas críticas no mesmo plugin mostram que portais WordPress com upload e área de cliente precisam ser tratados como sistemas sensíveis, não apenas como páginas de marketing. Pergunta dramática: se um plugin permite interação de visitante sem login, você sabe exatamente quais arquivos ele pode receber, alterar ou apagar antes que o site vire ponto de entrada. Este Cyber Report é uma reportagem defensiva. Não haverá payload, prova de conceito, parâmetro, sequência de requisições, endpoint reproduzível ou passo a passo. O objetivo é explicar o que foi confirmado pelas fontes públicas, porque o risco é relevante. Quais incertezas continuam abertas e qual resposta prática reduz exposição hoje? Primeiro, o contexto. O WordPress continua sendo uma das plataformas mais usadas do mundo para sites institucionais, lojas, portais, landing pages, áreas de cliente e projetos pequenos que crescem rápido. A força do ecossistema é a facilidade de instalar plugins. A fraqueza operacional é a mesma. Cada plugin vira código rodando no seu servidor, com acesso a arquivos, banco de dados, seção, permissões e usuários. Quando um plugin recebe arquivos de visitantes, cria formulários ou expõe funções públicas, ele deixa de ser detalhe visual e vira superfície de ataque. A primeira falha escolhida é a CVE 2026-16098. A NVD publicou o registro em 16 de agosto de 2026. O produto afetado é o plugin ProSolution WP Clean para WordPress em versões até 2.0.10. A descrição pública aponta vulnerabilidade de upload arbitrário de arquivos. O registro informa que a falha decorre de validação insuficiente em uma rotina de upload e que isso pode permitir envio de arquivos que venham a ser executáveis, tornando possível execução remota de código. A pontuação CVSS é 9.8, crítica com vetor de rede, baixa complexidade, sem privilégio e sem interação do usuário. A segunda falha é a CVE 2026-14524, também publicada no mesmo dia. Ela afeta o ProSolution WP Clean em versões até 2.0.8. A descrição pública fala em deleção arbitrária de arquivos por validação insuficiente de caminho. O impacto informado inclui a possibilidade de apagar arquivos importantes do servidor e, em certos cenários, abrir caminho para execução remota. A pontuação CVSS é 9.1, crítica. Mais uma vez, o ponto defensivo não é decorar detalhe técnico, é entender que arquivo em servidor web é fronteira crítica. Por que 2 CVS no mesmo plugin importam mais do que um alerta isolado? Porque incidentes reais raramente respeitam a gaveta exata onde o time colocou o risco. Upload, deleção, seção, permissões e arquivos de configuração fazem parte do mesmo terreno. Uma falha que coloca arquivo no lugar errado pode comprometer integridade. Uma falha que apaga arquivo errado pode derrubar disponibilidade ou forçar comportamento inseguro. Em WordPress, onde tema, plugin, cache, upload e configuração convivem no mesmo ambiente, o efeito prático pode ser maior que a descrição inicial. O que está confirmado? Confirmado. A NVD publicou os 2 registros em 16 de agosto. Confirmado, CVE 2026-16098 recebeu CVSS 9.8 crítica e descreve upload arbitrário de arquivos no ProSolution WP Clean até 2.0.10 confirmado, CVE 2026-14524 recebeu CVSS 9.1 crítica e descreve deleção arbitrária de arquivos no ProSolution WP Clean até 2.0.8. Confirmado, páginas da Vordense Threat Intelligence aparecem como referências públicas e responderam ao coletor. Confirmado, os changesets do WordPress Track foram referenciados pela NVD, mas retornaram 403 para esta coleta e foram registrados como falhas sem tentativa repetida. Incerteza, este relatório não confirma exploração ativa, campanha criminosa, vítimas, vazamento de dados nem inclusão no catálogo KEV da CISA. Agora, impacto prático. Se você tem um site WordPress simples, talvez pense, meu site não tem dado sensível. Mas um servidor comprometido não serve apenas para roubar sua base.
Ele pode hospedar phishing, redirecionar visitantes, inserir malware, manipular seu, enviar spam, coletar credenciais de administradores, alterar páginas de pagamento, quebrar reputação do domínio e abrir caminho para sistemas internos se houver integração. Em sites com área de cliente proposta comercial, upload de documentos ou login, o impacto inclui dados pessoais, contratos, anexos e confiança do usuário. Para agências e desenvolvedores, o alerta é ainda mais operacional. Muitos ambientes WordPress são mantidos em massa. Um plugin crítico em dezenas de clientes vira janela de risco repetida. O problema não é só corrigir o site mais importante, é encontrar instalações esquecidas, clones de homologação, subdomínios antigos, backups restaurados, servidores com painel legado e projetos que saíram do contrato mas continuam online. A vulnerabilidade do dia vira crise quando o inventário não existe. O que muda agora? Primeiro, inventário. Procure ProSolution WP Clean em todos os sites sob sua responsabilidade. Não confie apenas na lista principal. Verifique produção, staging, subdomínios, ambientes de campanha, multisite, backups expostos, imagens de container e painéis de hospedagem. Se o plugin não é necessário, desative e remova. Se é necessário, confirme versão e caminho oficial de atualização antes de manter funções públicas expostas. Segundo, atualização e redução de exposição. Como as referências da NVD apontam alterações no repositório, trate a correção como prioridade. Atualize pelo canal oficial do WordPress quando disponível para sua instalação. Se ainda não consegue atualizar com segurança, reduza a superfície temporariamente, desabilite funcionalidades de upload, restrinja acesso ao portal, coloque autenticação adicional na borda quando possível, remova permissões de escrita desnecessárias e confirme que o processo web não pode alterar áreas sensíveis fora do escopo do site. Terceiro, endurecimento de uploads. Qualquer recurso que recebe arquivo precisa de controle em camadas, tipos permitidos, tamanho máximo, nome gerado pelo servidor, diretório dedicado, bloqueio de execução no diretório de uploads, verificação de conteúdo, antivírus quando aplicável, logs e revisão de permissões. A regra defensiva é simples, o usuário fornece conteúdo, mas o servidor decide nome, local, permissão e tratamento. Quando esse limite fica confuso, o risco deixa de ser apenas spam e passa a ser comprometimento. Quarto, proteção contra deleção e alteração indevida. Backups devem existir, mas backup não substitui controle de permissão. Verifique se arquivos críticos, configurações e diretórios fora de uploads não podem ser apagados pelo usuário do servidor web. Separe ambientes, use permissões mínimas, monitore alterações inesperadas e preserve snapshots. Se um site WordPress depende de um único diretório com permissões amplas para tudo, a recuperação fica mais lenta e o atacante ganha espaço. Quinto, detecção e resposta. Sem ensinar exploração, há sinais defensivos úteis, arquivos recém-criados com extensão incomum em diretórios públicos, alteração em arquivos de configuração, picos de erro 400 ou 500, entradas de log relacionadas a upload, arquivos apagados sem deploy correspondente, criação de usuários administrativos, mudança de plugins ativos, redirecionamentos estranhos, queda repentina de páginas e alerta de integridade do WordPress. Se encontrar algo suspeito, preserve logs antes de limpar, isole o site, compare com backup confiável e rotacione credenciais. Sexto, credenciais. Depois de falha crítica em plugin com possibilidade de execução no servidor, não pense apenas no arquivo enviado. Pense em tudo o que o servidor sabe. Credenciais do banco de dados, chaves de API, tokens de SMTP, integrações com CRM, armazenamento em nuvem, gatewais de pagamento, painel de hospedagem e contas de administrador. Se houver indício de comprometimento, trocar senha de usuário WordPress não basta. É preciso revisar segredos e acessos conectados. Sétimo, comunicação. Para times de negócio, a mensagem não deve ser pânico, deve ser prioridade proporcional. Se o plugin está ausente, registre a checagem e siga monitorando. Se está presente e atualizado, confirme logs e permissões. Se está presente, desatualizado e exposto, trate como incidente potencial, reduzir exposição, aplicar correção, revisar integridade, validar backups e documentar a linha do tempo. A diferença entre manutenção e crise muitas vezes é a primeira hora de resposta. O ângulo de inteligência artificial hoje não é o centro do caso, e é importante dizer isso. Este alerta não depende de modelo de linguagem, deepfake ou agente autônomo. O tema é cibersegurança clássica em infraestrutura web.
Mas ele conversa com a realidade atual. Muitos times estão colocando chatbots, formulários inteligentes e automações em sites WordPress. Se a base de plugin, upload e permissão não está controlada, adicionar inteligência artificial por cima só amplia o número de entradas e dados processados. Checklist final. Procure ProSolution WP Clean em todos os WordPress. 2. Confirme versões afetadas. Até 2.0.10 para CVE 2026, 16098 e até 2.0.8 para CVE 2026, 14524. 3. Atualize ou remova o plugin se não for indispensável. 4. Bloqueie execução em diretórios de upload. 5. Revise permissões do usuário web. 6. Monitore arquivos criados, apagados e alterações de plugin. 7. Verifique usuários administradores e integrações. 8. Valide backup limpo antes de precisar dele. 9. Não espere evidência pública de exploração para corrigir uma CVE crítica sem autenticação. A resposta para a pergunta dramática é esta: se um plugin permite interação pública com arquivos, você precisa saber exatamente onde ele escreve, o que ele aceita, o que ele pode apagar e qual privilégio possui. No caso ProSolution WP Clean, as duas CVEs publicadas hoje mostram que essa fronteira pode ser crítica. A defesa é inventariar, atualizar, reduzir exposição, monitorar integridade e tratar o WordPress como aplicação corporativa. Esse foi o Cyber Report, segurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que precisa mudar hoje.